Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam. Estamos em mais um Shabbat, né, que o Eterno nos concedeu. Ele deu essa instrução para Moisés, escrevendo com a sua própria mão. Ele escreveu as seguintes palavras: Zahor Elition Hal Shabbat Lekadisho. Lembra do dia de sábado para o santificar. E nós estamos aqui dando cumprimento a este mandamento que o Eterno nos ordenou. É um mandamento, é uma instrução, e dela flui várias bênçãos em nossas vidas. É cumprindo as instruções que o Eterno nos deixou, que nós provamos o nosso amor por Ele. Há quem use a noite de sexta-feira, que já é sábado no calendário do Eterno, para outros fins, para entretenimento, para cinema, mesmo sendo religioso, mesmo proferindo uma fé, mas eles preferem passar por cima dessa instrução e ir para alguns entretenimentos, cinema, parques, barzinhos. O mundão está aí se divertindo hoje, está aí se divertindo. Mas nós, que atentamos para a palavra do Eterno, e você também que está assistindo hoje, no sábado, porque tudo bem que você pode assistir outro dia. Se você não tem condições de assistir no sábado, você pode assistir outro dia. Mas seria bom que você tirasse um tempo da sexta-noite até o entardecer do sábado para assistir a Paraxá, para estudar a palavra do Eterno. Não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa, pode ser você sozinho, mas nós estamos aqui para repassar o que aprendemos. Sem querer alongar mais essa introdução, vamos direto a Paraxá, que é a primeira Paraxá do livro de Shemot, livro de Êxodo, assim traduziram. Assim, não é nem tradução, Êxodo não é nem tradução, é a adulteração, porque a palavra Shemot, na Torá, no original, significa nomes. E se você for ler o livro, você vai ver que o livro, ele diz os nomes, ele dá nomes, não tem nada a ver com deserto, esse tipo de coisa. Aí fica para mais para frente, Bamidbar, aí sim é deserto, o deserto, no deserto. Então vamos direto ao texto, é um texto hoje longo, vou correr, eu vou trazer só uma midrash, talvez, em relação a Moshe, e fazer alguns comentários sobre o nome, porque nós vamos, nesse texto aqui, com certeza vai chegar a parte onde o Eterno fala dele mesmo. Então vamos ao texto. Êxodo 1, ok? Primeiro capítulo, versículo 1, Shemot 1, nomes. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Entendeu por que o nome do livro é Shemot? Nomes, e não Êxodo? Todos os livros começam com a palavra que carrega o nome do livro. E é uma parte chata, Ninguém gosta de ler genealogia. Só que o conhecimento depende da genealogia. Quando você lê a genealogia, você se inteira do conteúdo histórico da história em si. Quem foi quem foi filho de quem, por que
fulaninho praticou aquilo, aí vai ver lá no passado o que aquilo significava, né, o que aconteceu lá no passado, que lá na frente ele resolveu fazer aquilo. Então é muito bom saber genealogia. É chato ler, mas é a parte que nós devemos ler com mais atenção. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Reuven, Shimon, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Beniamim, Dan, Naftali, Gade e Asher. Todas as nefesh, veja que ele traz a palavra nefesh, né, e não espírito. Espírito não existe, são almas. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó. Foram 70 nefesh, 70 almas. Yosef, porém, estava no Egito. Faleceu Yosef e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera Yosef, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade, armazéns, ou seja, Pitom e Ramsés. Dizem que essas cidades eram... Ele escolheu um lugar bem pantanoso para nunca acabar, e para que eles sempre estivessem ocupados, né? E ele escolheu judeus para serem feitores de judeus. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas quando, verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Ninguém entendia isso, né? E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dureza, servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Shifra e da outra Pua. Dizem que Shifra era Yocheved e Pua era Miriam, mãe e filha. Assim, alguns sábios contam, eu não acho que seja. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Elohim e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes:
por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. E elas não tinham mentido, né? Isso era verdade. Portanto, Elohim fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Essa desculpa terminou agradando o faraó, né? Ele aceitou essa desculpa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Daí esse texto, né, nos dá respaldo que as parteiras não eram Yocheved, né? Depois agora que ele vai contar a história de Yocheved, né, mãe de Moisés, de Moshe. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Os sábios contam que, por conta do decreto do rei, né, Arã resolveu se separar de Yocheved para não ter mais filhos. E todos os casais fizeram isso, mas aí Miriam foi e disse, o senhor está errado, né? Disse para o pai, o senhor está errado, como é que o senhor agora não, né? nem filha vai nascer também, né? Vamos entrar em extinção. Aí ele volta para Yocheved, e aí é quando ele tem o filho. E Yocheved esconde esse menino por 3 meses, né? Aí as outras hebreias dizem, você não sabe a astúcia, né, das mulheres egípcias, quando elas sabem que uma está grávida, né, ou seja, quando ela está, né, com a barriga grande, né, e ela aparece com a barriga menor, o que é que elas fazem? Elas levam seus filhos para as casas das judias, né, das hebreias. Não, judia não cabe a esse termo, né, porque tinha as 12 tribos, né, para as hebreias, e fazem seus filhos chorarem. Com isso, chamam a atenção dos guardas para que entrem na casa e vasculhem a casa em busca da criança que estava chorando. Essa era a artimanha das egípcias para descobrir se era menino ou menina. Verso 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Veja que ela colocou nos juncos, né? Tem aquela história de a cestinha sair pelo rio, né, boiando, e jacaré vem, né, e crocodilo vem, né, e a onda vem, o navio quase passa por cima. Não. Foi lá e encostou no junco. E Miriam ficou lá de tucaia. Ou seja, Yocheved, ela atendeu o pedido do rei, lançou o menino no rio, né? Ela atendeu o pedido, jogou o menino no rio. A sua mãe postou-se de longe para saber, a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Os sábios dizem que ela, antes disso, ela tentou amamentar o menino nas egípcias, mas o menino não bebia leite das mulheres egípcias. Foi aí que Miriam disse, eu tenho uma pessoa, conheço uma pessoa que pode amamentar essa criança. E a filha do faraó disse-lhe, vai, foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó, leva este menino e cria-mo,
eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, e quando o adotou, e chamou-lhe Moshe, tirado, salvo da água. Antiguidades Judaicas de Joséfo, livro 2, capítulo 9, parágrafo 6, e disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moshe já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seu irmão. Os sábios contam que o hebreu era Datã, e esse homem estava ferindo Datã porque já tinha cobiçado a mulher de Datã. A mulher de Datã era muito bonita, e aí ele tinha adulterado com a mulher de Datã. História de sábio, né? E aí ele agora queria matar Datã porque a coisa estava ficando já, né? As pessoas iam saber e ia pegar mal para ele. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali matou ao egípcio e escondeu na areia. Assim, Moisés era um cara manso, o homem mais manso que houve na face da terra, mas ele matou um homem. Qual é a alegação dos sábios para, né, que essa culpa não caia sobre Moshe? Moshe simplesmente pronunciou o nome do Eterno e o cara morreu. Falou o nome do Eterno, que mais para frente nós vamos, né, saber qual é, mas Moshe parece que esqueceu. Como é que Moshe poderia falar o nome do Eterno agora, se, né, lá na frente ele não sabia o nome de quem estava falando com ele, na sarça ardente? Moshe, eu acho que não tinha certeza ainda que seria o Eterno que estava falando com ele. Pois bem, vamos continuar a leitura. Verso 13. E escondeu na areia, né? E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu irmão? Datã estava no meio também, era Datã e outro já, o qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e chofete sobre nós? Chofete é juiz, né? Quem te colocou como juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então também Moshe, e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, o faraó este caso, procurou matar a Moshe. Mas Moshe fugiu de diante da face do faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o Corém de Midian, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e enchendo os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moshe, porém, levantou-se e salvou-as. Yoshin-an, primeira ocorrência deste verbo messiânico, né, e em relação a Moshe. Yoshian, salvou-as, porque a palavra salvar é Yoshua, como ela está estendida, né, ou digamos assim, em uma conotação diferente, né, Yoshian é a primeira vez que aparece essa palavra na Torá. E em relação a Moshe, né, isso messiânica, esse verbo messiânico, né, e em relação a Moshe, ele salvou-a, porque Moshe vai salvar mais gente, e deu de beber ao rebanho. Ok, vamos dar uma paradinha aqui e eu vou contar a midrash que eu falei no começo sobre Moshe. Como nós já tivemos a menção de Jetro aqui, né, Yetrô, né, Jetro, Yetrô, a palavra, o nome dele é Yetrô, adulteraram para Jetro, que não é nem tradução nem transliteração.
Certa vez, né, Moshe pequenininho ainda, o rei estava conversando, tirou a sua coroa, colocou no assento, estava lá conversando, e Moshe pegou a coroa do rei e colocou na cabeça. E aí os sacerdotes disseram, isso é um mau presságio. Cuidado com essa criança, ele vai tomar o seu reino. Todos foram unânimes, essa criança vai tomar o teu reino, essa criança vai tomar teu reino. Porque ele colocou, e aí, né, o faraó consultou os seus sacerdotes, que na época eram 3 sábios. Um deles era Jó, eu vou falar aqui as palavras para vocês entenderem, os nomes, né, que deram a eles. Jó, Jetro, o sogro de Moisés, que não sabia que ia ser sogro dele, né, porque ele era sacerdote também. E Labão, né, aquele que depois vai ser comprado para pronunciar palavras de horrores, né, a Israel, coisa que não acontece. E o faraó chega para Labão, e pergunta, e aí, o que você acha? Labão diz, mata essa criança. Mata ele, porque esse menino vai tomar teu trono. Foi o conselho de Labão. Querendo agradar o rei, claro. Perguntou a Jetro. Jetro disse, não, que é isso? Essa criança, ela fez isso por impulso. Ela vê você colocando a coroa na cabeça, e a coroa ela é brilhante, né? Então ela quis fazer a mesma coisa. São pedras preciosas, brilhantes, aí chamou a atenção dela, né? E aí ficou o empate, 1 a 1. E aí ele pergunta a Jó, né? Jó viveu na mesma época, né? Assim dizem os sábios. E Jó recusou-se a dar a sua opinião, ou seja, ele ficou neutro. E aí quando cai, né, o julgamento do Eterno, né? Quando você pode fazer o bem e não faz, você peca. Você peca. E Jó podia ter feito o bem e não fez. Então, por isso, né, por causa dessa falha de Jó, que não chega a ser, né, uma falha assim tão grande, mas por ele ficar neutro, Satã chega para o Eterno, né, e acusa Jó. Mas ele fez aquilo lá. Né, visse aí, meu servo Jó, né, quando Satã chega para prestar conta, né, ao Eterno, porque o Satã, ele foi criado pelo Eterno, né, para dar livre-arbítrio ao homem, para o homem escolher entre o bem e o mal. E então, Satã chega e presta conta das suas, né, diabolices, né, para saber se está dentro do limite que o Eterno deu a ele. Eu não passei do limite, né, que Elohim, né, determinou. Elohim, tudo bem. Agora tu viste meu servo Jó, né, servo fiel, temente a mim. Aí Satã, não é assim não. Aquele episódio lá de Moshe, ele ficou neutro. Né? Aí dizem que a acusação, né, de Satã foi essa. E aí o Eterno diz, então, se é assim, vamos prová-lo. Toque na sua fazenda, toque nos seus filhos, na sua família, toque na sua saúde, né? E acaba que o livro de Jó, né, tem muitas revelações, principalmente a terra plana, né? Revela muito versículo, nos dá respaldo para a terra plana, para a criação, né? E existe a maioria, né, dos conhecimentos, está naquele livro de Jó, é um livro muito bom. Então precisa ter a Ruach HaKadosh para saber o que o Eterno está falando ali. E o que é que os magos fazem, né, os magos do Egito? Então, peraí, se ficou empate, vamos fazer o teste com Moisés. Pegaram a coroa e pegaram uma brasa viva, acesa ainda, e colocaram as duas. Né, e Moisés ia se dirigir à coroa, mas os sábios dizem que o Eterno acabou desviando a mão dele para que ele pegasse a brasa viva. Então Moisés pega a brasa viva e coloca na boca.
E com isso dá-se respaldo que Moisés tinha a língua pesada para falar. Necessitava de Arão, né, para ser seu intérprete. Isso são conceitos dos sábios, chega até a ser uma midrash, né? É um midrash. E você toma a sua conclusão aí, se você acredita nisso ou não. Tem um pouco de lógica, claro. Tem um pouco de lógica, mas não está nos textos, né, da Torá. São escritos dos Talmudes, né, que são passados oralmente por aí diante. Continuando. Então Jetro, né, Yetro perguntou, e voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moshe consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moshe sua filha, Tsipora. Né? Tsipora. É bom salientar que a Torá, ela, né, ela puxa muito, ela vai bem rapidinho, né? Se você for ler as Midrash, né, os Talmudes, os conceitos dos sábios, eles alongam essa história, né, criam um monte de capítulo, né, nesse negócio aí. E a Torá não, a Torá constituiu Moraes, já foi, e Jetro já deu a filha dele. Perdão. 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, né, ou Gerson, porque não existe a letra J, nem o G tem som de J, é Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Elohim por causa da sua servidão. E ouvindo Elohim o seu gemido, e lembrou-se Elohim da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Elohim os filhos de Israel, e atentou Elohim para a sua condição. Lembra que Elohim disse a Abraão: ó, teus filhos vão descer para o Egito, mas eles vão sair de lá como uma nação forte e poderosa. Foi a promessa de Elohim a Abraão, que morreu sem ver a promessa ser cumprida, né? Então, quando você escutar aquelas musicazinhas aí que você tem que fazer voto, que as promessas do Eterno não falham, né? E que antes de você as promessas vão cumprir, que ele vai cumprir as promessas, tá? Todos os pais da igreja morreram antes que a promessa fosse cumprida, porque a promessa não era para eles, e sim para a sua descendência. Então, cristãozinho, baixa a bola, tá? Porque o Eterno não faz barganha com o homem, não. Tá? Ele cumpre o que ele fala. Agora, se tu quer colocar palavra na boca do teu Zeus, aí é outra coisa. Né? Teu Zeus é teu Zeus. O Eterno, Elohim, Adonai, né, o Criador, é supremo, e ele não volta atrás no que ele fala. Diferente dos deuses que estão por aí, né? Onde seus adeptos mudam, né, a estratégia do seu Deus, né? Por exemplo, o Deus dos cristãos mesmo, né, os Zeus, né, faz o que eles querem, né? Eles pegam os textos, esquecem o que ele falou, ah não, agora é assim, ele vai fazer isso, sem ter respaldo nenhum nas escrituras, nem nos pronunciamentos que o Eterno deixou na Torá. Ou seja, essa entidade que governa o cristianismo, né, não tem nada a ver com as escrituras sagradas. É uma invenção, né, do catolicismo, de Constantino, que implantou a mitologia grega dentro das escrituras. Chama-se helenismo. Pois bem, capítulo 3. E apacentava Moshe o rebanho de Yetro, seu sogro, né, correndo de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Elohim, Monte Horebe,
E apareceu-lhe o Melahim de Yeshua, o Melahim de Adonai, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ou seja, apareceu o Melahim mensageiro. Tá? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moshe disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E quando Adonai, que se virara para ver, bradou. E vendo Adonai, e vendo Elohim, que ele se virara para ver, bradou Elohim a ele do meio da sarça, e disse: Moshe, Moshe. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacob. E Moshe encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Elohim. Quando Elohim aparece, você teme, né? Bem diferente das aparições que tem aí, né? Que ninguém tem medo de nada. E disse o Elohim, Adonai: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, de seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel. Fazer subir, ou seja, Canaã, como o Nilo é uma região baixa, o Egito é uma região baixa, Canaã está num patamar mais alto na terra plana, Egito, Canaã mais alto, fazer subir, tá? Enquanto quando lá em Tessalonicenses diz assim, nós subiremos com ele, está falando de Jerusalém, falando de Rachamai, não falando de céu não, tá? Ninguém vai voar, não tem negócio de voar não, subiremos com ele e nos ajuntaremos com ele, tá? Aí existem umas adulterações nas regiões celestiais, ou seja, quem vai estar na região celestial é o Eterno, né? E não nós. Eles mudam um pouquinho a gramática, né? Que é para dar margem ao céu lá em cima, porque vamos morar no céu, e aí vamos cobrar imposto aqui para poder levar você para o céu, para livrar você do inferno, onde não existem textos que respaldem a morada do homem no céu, e nem textos que respaldem um lugar chamado inferno. O inferno foi criado por Dante. Né? Pesquise, estude, examine e saia do paganismo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do hitita, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do iebuseu. Veja que o Eterno já disse aqui que a terra é boa. Não precisa se preocupar, a terra é boa, ela mana leite e mel. Depois, mais para frente, eu vou falar que leite é esse e que mel é esse, tá? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, meu povo. Ele diz aqui, meu povo. Então Moshe disse a Elohim, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Pô, eu já fugi do cara, tu quer me mandar e aí ir de encontro a ele? Eu tô fugindo dele, né? Mais ou menos o que Moisés quis dizer, né? E disse, certamente eu serei contigo, né? O Eterno disse, e isto te será por sinal,
de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a mim, a Elohim, neste monte. Interessante é que ele diz aqui, servireis a Elohim. Não parece que não é Elohim que está falando, servireis a Elohim, né? Parece que é o Melahim que está falando. Então disse Moshe a Elohim, agora já disse que é Elohim que está falando. Esse joguinho de palavra, né, é bem interessante. Eis que quando, né, mas aí Elohim está falando dele mesmo, né, servireis a Elohim, a mim, né, servireis a mim. Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser, o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Elohim a Moshe, eu sou o que sou. Ou seja, Irie Asher Erie, isto é, eu sou aquilo que serei. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Ou seja, Erie Asher Erie, os católicos, junto com alguns protestantes, acabaram, né, chegando à conclusão que seria a palavra Yahweh, o verbo ser em sua plenitude, em sua totalidade. Eu sou o que sou, eu sou o que fui, eu sou o que serei. Eu serei o que sou, eu serei o que fui, eu serei o que serei. Por aí vai. E você vai conjugando um atrás do outro, mais ou menos isso. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. E Elohim disse mais a Moshe, assim dirás aos filhos de Israel, ou, aí vem o tetragrama, né, ou, a gente não sabe como pronunciar, né, alguns pronunciam o tetragrama, ele é, alguns dizem que ele é pós-babilônico, não, ele é anti-babilônico, porque a Torá ela foi escrita antes do exílio babilônico, mas qual é a causa e motivo deles dizerem isso? É que eles colocaram o tetragrama depois do exílio, né, ali com aqueles escritos arameus, lá, por ali, né, para esconder o nome do Eterno, para que ninguém mais pronunciasse o nome do Eterno em vão. E isso pode ser já a mão do Eterno, né, fazendo isso. Já que esses nomes que deram para o Eterno e para o seu Filho, são nomes pagãos, porque se fossem os nomes verdadeiros, eles não seriam tão banalizados como são, a ponto de serem pronunciados até em filme de pornografia. Você sabe disso, né? Não tem nenhum santinho aqui, né? A palavra Deus e a palavra Jesus, né? Essas palavras são mencionadas a qualquer custo, preço ou de graça. Ou seja, há uma banalização total desses nomes. Então, esses nomes não são os nomes verdadeiros, né? São nomes pagãos. Digo isso com toda a autoridade que me foi dada, tá? Através de conhecimento e através da Ruach HaKadosh. Então, vamos lá. Vai e junta, tá? Aí vem o tetragrama, né? Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome, eternamente, e Mileolam, este é o meu memorial, de geração em geração. Aí tem aquela outra frasezinha que os sábios dizem que ele teria que dizer, né? Pacode e Yokof, né? Yokof, depois eu vou puxar ali para ver, Pacode e Kof, coisa assim, né? Eu me lembrei, né? Ele, depois que ele dissesse isso, as pessoas iam saber que ele era o enviado. Vai e, verso 16, tá? Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Yeshua, o Elohim, o Salvador de vossos pais, o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado.
notado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Hitita, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Iebuseu, e uma terra que emana leite e mel. Voltando aqui o nome, parágrafo 18, voltando aos nomes, né, tem outros nomes que dão aí, né, Jeová, com J, todo nome com J é falso. Tá? Mas tem mais um, né, que se esse for o verdadeiro, Baruch Hashem, né, o Eterno, se eu estiver mencionando ele, me perdoe, mas eu assim, ainda não tenho certeza que seria, né, porque eles pegaram os sinais maçoréticos da palavra Adonai e colocaram no tetragrama. E aí ficou Yehová. Yehová, bem parecido com Jeová. Né? Vou te dizer uma coisa, né? Os testemunhos de Jeová estão bem na frente dos cristãos. Né? E, assim, eles são cristãos também, mas no segmento do cristianismo, os testemunhos de Jeová, eles estão bem na frente. Aí depois deles vem o Adventista do Sétimo Dia, tá? Aí depois vem o catolicismo, e depois as filhinhas da católica, as outras filhinhas da católica, né, que estão, né, no alvoroço aí, se misturando. Então tem essa palavra também que eu acabei de mencionar, né, que eles acham que é o nome do Eterno. Judeus ortodoxos não acreditam que esse seja a pronúncia do tetragrama, do nome do Eterno. Então eu também concordo com eles. O nome foi apagado, né, para que ninguém o pronuncie. Uma coisa muito importante também é que, por conta disso, né, o verbo ter não existe no hebraico, tá? Se você não sabia, fique sabendo agora. Não existe o verbo ter, né, no hebraico. Eu tenho, tu tens, ele tem, não existe. Nada é nosso, tudo é do Eterno. Então, se você tem um carro, assim, no português falando, né, o israelita ele não diz eu tenho um carro, ele diz assim, existe um carro que eu uso, porque não existe o verbo ter no hebraico. Então eu já passei a dizer, né, existe um carro que eu uso, eu não tenho nada, né, minha vida não é minha, é do Eterno, quanto mais bens materiais. Amanhã eu nem sei se eu estou aqui, é isso? Imtse Hashem, assim o Eterno, se assim o Eterno permitir, eu estarei aqui. Então vamos lá, verso 17. Portanto eu disse, far-vos-ei subir a aflição do Egito à terra do Cananeu, né, do Eteu, do Perizeu, do Eveu, do Ebuseu, e uma terra que manda leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E dir-lhe-ás, Adonai, o Elohim dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Elohim, a Adonai, nosso Elohim. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. A Bíblia Peshitta aqui, ela traz, toda vez que ela traz o tetragrama, ela coloca a palavra Yeshua e traz o tetragrama, né? As duas palavras, ou seja, como se o tetragrama realmente indicasse o Salvador, né? O Eterno, ele é nosso Salvador. Isso não deixa de ser uma verdade. Verso 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarão ir. O Egito, ele era a nação mais rica, mais poderosa, né? Talvez uma intenção do Eterno de levar o povo para lá seria aprender a ciência egípcia, né? Que foi passada por uma linhagem diferente, né? Que eu gravei alguns vídeos aí falando sobre os reptilianos, e por essa linhagem reptiliana, né? e essa ciência, esse conhecimento não foi passado, né? O conhecimento que foi passado foi o conhecimento da Torá, e o conhecimento da ciência, né, de civilização, né, de arquitetura, foi por outra linhagem. E aí o Eterno levou o seu povo para o Egito para que eles aprendessem, né, astrologia. Por que é que podemos afirmar, né, ou aceitar como astrologia?
é o que os pescadores usam, né? Eles seguiam pelas estrelas. Não que as estrelas sejam sinais, né? Sejam sinais. É um sinal. Não, porque elas não mudam de lugar. Estão no mesmo lugar todo. Desde o começo estão no mesmo lugar. Passa ano, entra ano, elas não saem do lugar. Todo dia elas estão no mesmo lugar. Porque a Terra ela é plana. Ok? Se você tem dúvidas sobre isso, no meu canal aí tem eu falando sobre a Terra plana, tá? É bem simples, né? Bem simples de entender. Ou então vai na minha página lá no Facebook, tem muita coisa sobre Terra plana. Tem o grupo também aí, né? O grupo no Facebook, que é Saindo do Sistema, que nós abrangemos esses assuntos, né? Terra plana, política, né? E por aí, reptilianos, né? Todas essas coisas, religião, os 3 pilares de Nirod, né? Religião, dinheiro e poder, que domina a classe mais baixa. E versículo 21. E eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio. Essa foi a promessa que ele fez lá a Abraão, lá no porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joia de prata e joia de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Ou seja, era o pagamento por todos os 210 anos de trabalho escravo. Não foi 400 não, tá? Só foi 210. Essas contas direitinho aí que está 210. Por aí. E o que e aqui lá atrás, quando a gente vê o Egito, né, só o Egito tendo alimento, né, já era para isso, para que todos os tesouros do mundo viessem para o Egito, para quando o povo do Eterno sair do Egito, sair com todos esses tesouros. Né? Mas aí isso não deve ser usado nos dias de hoje. O Eterno vai me dar tesouro. Não, isso aí foi uma promessa que ele fez a Abraão. Né? Abraão para os seus descendentes. Não tem mais Egito, não tem mais, né? Tá? Hoje a gente está vivendo o tempo de Elohim, né? o tempo de Yeshua. Yeshua trouxe a Torá de uma forma bem diferente. Né? O outro lado da Torá, no caso, não é que ela é diferente, ele trouxe o outro lado. Né? O lado da riqueza que eles perderam, né? Os hebreus perderam, não quiseram ser ricos, não quiseram ser prósperos, adorando a outras entidades, a outros ídolos. Né? Então, vamos agora escrever a Torá em vossos corações. Acabou a riqueza, não tem mais riqueza não. Vou dar riqueza a quem eu quiser. Né? O negócio agora é viver na dependência do Eterno, com o necessário. É isso que a gente vê lá em Atos. Repartindo o pão. Verso 4. Tem que ir até o 6, ainda falta 2. Vamos lá, vamos correr. Então respondeu Moshe e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Adonai não te apareceu. E o Elohim disse-lhe, e Adonai disse-lhe, né? Que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moshe fugiu dela, correu dela, né? Essa vara, dizem que Adonai deu a Adão. Adão passou para Sete, e por aí vai. Aí chegou em Noé, e Noé saiu passando. Aí chegou em Avraham, aí Avraham passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para Yosef. E a família de Yosef foi guardando ali, chegou a Moshe. Só que essa vara chegou a Moshe não sei como. Né? Aí beira o misticismo, né? Porque a vara encontrou lá com Ietrô, né? Com Jetro. Né? Ele encontrou essa vara lá, saiu de mão vazia do Egito, não tinha vara nenhuma. Aí criou muito misticismo em cima dessa vara. Então disse Elohim a Moshe: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda, e estende sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Elohim de teus pais, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. E disse-lhe mais o Elohim: põe agora a tua mão no teu seio e tira. Eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio.
e tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou do seu seio, e eis que se tornaram como a sua carne. E aconteceu que, se eles não te crerem, nem te ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio se tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então lhe disse Moshe a Adonai: meu Elohim, eu não sou homem eloquente. Aqui onde vem, o respaldo para aquela história da brasa. Nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe Adonai: quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu? O Elohim de teus pais, o Adonai, o tetragrama? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Moisés estava precisando já de umas tabicadas já. Meu Adonai, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira de Adonai contra Moisés e disse: não é Aaron, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Elohim, direito messiânico. Então, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Ou seja, ele, mas quem ia fazer os sinais é o poder vindo do Eterno. Então foi Moshe e voltou para Ietro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tomarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Ietro a Moshe: vai em paz. Disse também Adonai a Moshe e Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua nefesh, a tua alma, morreram. Tomou, pois, Moshe sua mulher e seus filhos e o levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moshe tomou a vara de Elohim na sua mão. Aqui já diz a vara de Elohim, Aí por isso que os sábios acham que essa vara veio desde Adão, que ele deu essa vara a Adão. É muita coisa oculta, na Torá. E disse a Adonai a Moshe: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu sei que ele endurecerá o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a faraó: assim diz o Adonai de Israel, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas recusaste deixá-lo. E eis que eu matarei a teu filho e teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Adonai o encontrou e quis matar. Um texto não tem nada a ver com o outro aqui, ele está falando do primogênito do faraó, primogênito de Israel, primogênito do faraó, e aí já a Torá já entra com o assunto lá da estalagem. Quando ele, então Tsípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. O texto é bem confuso, mas o que é que os sábios dizem em relação a esse texto? Que o menino era recém-nascido, estava o 8º dia, precisava ser circuncidado. E Moisés não queria circuncidar ele para não dificultar a viagem do menino, caso ele pegasse uma enfermidade por conta da circuncisão, da Brit Milá. E aí Moisés não queria. E Adonai acabou colocando os sábios dizem que uma cobra mordeu
Moshe, né? E Moisés passou mal, e então Sípora teve que fazer a Berit Milá no seu filho. E por conta disso, né, o menino poderia morrer por não fazer Berit Milá. Toda essa confusão em cima dessa ordenança do Eterno. E aí é por isso que ela chama, né, de esposo sanguinário. Ela chama Moisés de sanguinário porque ele não quis fazer Berit Milá na criança. E desviou-se dele. Então ela disse ao esposo sanguinário. Então desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da tua circuncisão. Né? Assim, porque Moshe, ele nasceu circuncidado já, né? Dizem que Moisés nasceu circuncidado, não precisou circuncidar. Disse Adonai a Arão, e aí acabou o assunto, né? Aí ela volta para o pai dela, não segue mais viagem com Moshe. Vai ao deserto ao encontro de Moshe, e ele foi, e encontrou-o no monte de Elohim, e beijou-o, e relatou Moshe a Arão todas as palavras de Elohim, com que o enviara a todos os sinais que ele mandara. Então foram Moshe e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas estas palavras que Elohim falara a Moshe. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Adonai visitara os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Inclinaram-se e adoraram. E serviram. Né? Depois foram, capítulo 5, né? Verso 1. E depois foram Moshe e Arão e disseram a Faraó, assim diz Adonai, Elohim de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Isso é desculpa, né? Isso é desculpa. Mas Faraó disse, quem é Adonai? Quem é Elohim? Cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel. Não o conheço. O Adonai de vocês, nem tampouco deixarei ir Israel. Mas olha só, que briga ele pegou, né? E eles disseram, o Elohim dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Adonai, nosso Elohim, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Uma coisa que fica assim meio confusa é porque se eles trabalhavam, como é que eles tinham tempo, né, de visitar o faraó? E como é que Moshe e Aaron tinham livre acesso ao palácio? Os sábios contam que quando os egípcios escravizaram os hebreus, foi por pegadinha. Eles disseram, nossos inimigos estão querendo nos atacar, temos que fortalecer o Egito, nós vamos pagar. Aí os egípcios também entraram na construção, né, do Egito. Aí todo mundo começou a trabalhar, aí daqui a pouco os hebreus começaram a notar que os egípcios iam caindo fora do trabalho, iam caindo fora do trabalho, e só ficaram eles. E aí não foram pagos os salários, e aquilo que o faraó determinou que ia pagar, se pagou alguma coisa, eles tiveram que devolver, mas uma tribo não quis trabalhar, não se rendeu. Por isso ela não foi escravizada, que foi a tribo de Levi. Por isso que os levitas, eles não trabalhavam, e aí eles se dedicavam ao estudo da Torá. Por isso que eles tinham livre acesso e eles tinham essa liberdade, porque a tribo de Levi, ela não foi escravizada. Bom, isso são sábios que falam isso. Nós não temos relatos, né, nas Sagradas Escrituras que isso seja real. Então disse-lhe o rei do Egito a Moshe e a Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não tornei a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes.
nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Elohim. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Ela achava que Moisés estava mentindo. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles. Está vendo? Os oficiais dos filhos de Israel foram açoitados, porque eles não queriam açoitar os trabalhadores, aí eles foram açoitados pelos exatores egípcios. Porque não acabaste vossa tarefa, dizendo tijolos, não fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes isto? Né? Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos a Adonai. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moshe e a Aaron, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disse-lhes: o Adonai atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moshe a Adonai, a Elohim, disse-lhe Adonai: por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhum sorte livraste o teu povo. Então disse Adonai, Êxodo 6, 1. Então disse Adonai a Moshe: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Bom, acabou aí a paraxá de hoje, né? Paraxá Shemot, nomes, né? Ela vai dando nomes, né, a todos, porque tem a genealogia lá no começo, então são os nomes dos filhos de Israel. Não vou mais me alongar, porque passou muito tempo aqui, são seis capítulos, né? Vou recitar Birkat Kohanim, espero que vocês tenham aprendido também, né, muita coisa dessa paraxá, né? Talvez eu faça um outro vídeo trazendo mais algumas curiosidades sobre essa paraxá, talvez, tá? Não vou prometer. Se eu achar que devo, que seja interessante, trarei. Ok? Vamos recitar Birkat Kohanim, né? E para nos despedir. A Birkat Kohanim, ela não é para nós. Quando nós recitamos para quem está ouvindo. E quando recitamos para quem está ouvindo, nós recebemos em dobro, assim a promessa do Eterno. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itzah Adonai panavelecha, veyaselecha Shalom.
Legal ela cantada, né? Muito bom. Baruch Hashem, o Eterno, né? Elohim Melech Neeman, o Elohim é Rei Fiel. Amém. Agora eu vou recitar a Bericat Corani em português, né? E falou Adonai a Moshe, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim, abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe, o Adonai te abençoe e te guarde. O Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Adonai sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Está lá em Bamidbar, Números, né? 6, ok? Bamidbar, número não tem nada a ver, né? Bamidbar, no deserto. 6:22. Elohim Melenimã, Elohim é Rei Fiel. Amém. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Shabbat Shalom a todos. Amém.